Bem-vindos ao Elite Cast. Estamos aqui começando mais um podcast e hoje a gente trouxe aqui uma figura ilustríssima para trocar uma ideia com a gente, bater um papo. Seja bem-vindo, João Grilo. E aí, meu mano, tudo certo? Valeu, obrigado. Como vai? E aí, mano, como é que foi a viagem lá do sertão, do Nordeste aqui pro Espírito Santo, pra Guarapari? Macho foi massa demais. Como é que você veio? Mano, eu vim de avião e. Quando você falou uma pergunta, como é que o bichão daquele avô? Pô, mano, eu faço a menor ideia também que eu sou meio burro, mas tipo assim, sentiu medo andando de avião? Eu senti medo quando era a primeira vez. Mas é normal. A gente chamou também um Cicó aqui pra vir fazer uma entrevista em dupla, trocar uma ideia já com os dois de uma vez. Só que ele não pôde vir, o que foi? A Rosinha barrou ele, o que aconteceu? Cabra, além de mentiroso, que cabra é frouxo, né? Tá ligado? Ele teve medo de vir de avião? Medroso, né? Sabe? Teve medo de vir de avião? Sim. Vai lá, João, me conte como é que foi. Você nasceu lá no sertão, lá é uma região mais pobre, essa é uma região mais ruim do Brasil. Como é que foi crescer lá, a sua infância, sua adolescência? Você sempre aprontou muito? Como é que era? Cara, vou dizer pra você. Na infância foi muito difícil porque eu passei por muitas dificuldades na vida. Então eu tive que encarar os problemas de várias maneiras diferentes. Então eu tive que usar a minha esperteza, minha malandragem para conseguir. Se hoje eu tô de pé aqui ainda, é porque soube usar a Então você cabeça. foi muito malandro assim durante toda a sua vida. Você basicamente foi um carioca, só que no Nordeste. Não dá pra dizer que é assim. Mas então, depois dessa sua... Você cresceu que mais, como é que foi conhecer o Cicó? Como é que foi a sua amizade com ele assim? Como é que Chicó vocês dois... há muitos anos, sim. Foi uma das peripécias dessa aí pela vida aí. Eu acabei contando o Chicó e a gente é amigo até hoje. E a pergunta que é aquela, quem que puxava o outro pra mais furado? O Cicó arrumava as furadas e você livrava ou era o contrário? Pra falar a verdade, eu sempre arrumava mais furada e Chicó era mais o racional. Racional? Pô, muitas histórias foram contadas pai e pá sobre você, com o Cicó e tudo mais, só que uma das mais famosas é uma que começou com você indo trabalhar numa padaria. Como é que foi isso? Vocês arrumaram pra uma padaria? A gente estava precisando de dinheiro, né? A gente sempre precisou disso, só que teve uma época que a gente falou, não, vamos trabalhar honestamente. Então a gente conversou com um padeiro lá da nossa região, da nossa cidade, conseguimos um emprego lá. Só que nisso a gente ganhava muito pouco, então mal dava para comer. Então a gente aprontava algumas com ele e tal, como ele mexia com pão, então a gente roubava pão direto. E ele descobria, ele sabia que você roubava pão ou ele não Ele desconfiava? desconfiava que era um rato, cara. Eu tenho até uma história disso depois de te contar. Depois eu quero saber essa história. Então, nisso desse trabalhar nessa padaria, tinha uma história, o padeiro tinha uma esposa, Sim, Dorinha. sim. E Cicó era meio que tipo assim, garanhão, né? Chifre naquele macho aqui, Cicó era o famoso RD, O que é? rei delas. Te ensinar umas gírias depois aqui do Sudeste. Ele metia chifre no padeiro, que é o patrão de vocês. Nisso, tem uma história que é o cachorro de Dorinha, correto? Sim. Ela tinha um cachorro e esse cachorro veio a falecer. Como é que aconteceu isso? Que é uma história que envolvia o padre, envolvia muita coisa. Poderia explicar isso melhor? Sim, certo dia a gente estava trabalhando normal e o cachorro da Dorinha começou a passar mal. E a gente tive que... ela estava querendo de jeito ou de outro que a gente benzesse esse cachorro. Só que o padre da região não queria benzer cachorro. Ele falou assim que não, o padre não faz isso, não benze cachorro, não benze nenhum animal. Então, a gente fez de tudo para que ele benzesse o animal. Só que eu saquei que ele sempre era... O preferido dele era o Major Antônio de Moraes. O xerife ali da região. Isso. Aí Dá pra entender por quê. eu pensei, bom, por que não falar que o cachorro é do Antônio Moraes? Fiz isso. Ele, no primeiro momento, aceitou embezer o cachorro, só que mais tarde ele acabou descobrindo que não era e deu Ele conseguiu descobrir que não era do sargento. E começou do Major. E começou a vir um problema atrás do outro depois disso. Nisso, então, que dá pra dizer que o padre era meio corrupto. Sim, ele, o bispo. Pô, isso leva a um levantamento, assim, você
sempre cresceu assim sem dinheiro, tudo mais, agora que ficou famoso, você tá com dinheiro. Não ia vir todo mal ganhado aqui. Né? Exatamente, tem que vir arrumado aqui, a gente tá em um lugar um pouco mais da elite, né? A gente, como é que fala? O dinheiro, você acha que o dinheiro, quando a pessoa vai ganhando dinheiro, o dinheiro consegue corromper as pessoas, que é esse problema? Sim, claro, eu já visto muito ao meu redor, ainda mais ali no sertão nordestino, ali tem muito isso. Pobre que não ajuda nem o pobre, imagina o rico, então, tipo... Os pobres acabam se atrapalhando e acaba que todo mundo fica pobre. Sim. Isso é complicado. Depois dessa, continuando aí, essa história mais conhecida, depois que o cachorro da Daria morreu, o que aconteceu? Os cangaceiros chegaram ou teve algo aí entre isso e ele? Antes disso, eu vi que ela estava muito triste, muito abalada por causa do cachorro. Tipo, ele estava precisando de muito dinheiro naquela época, então eu pensei, bom, por que eu não deixar a Dorinha feliz e eu também deixar me feliz? Se fizer feliz, né? Eu Ficar tava feliz. precisando de dinheiro na época, então eu inventei uma história de que o gato descomia dinheiro, sabe? O gato descomia dinheiro? Ele fazia o quê? Ele cagava dinheiro? Cagava dinheiro. Mas como é que foi isso? Tipo, Aí vocês... a gente pegou um gato qualquer na rua aí, falei pro Chicó enfiar umas pratinhas no caneco dele, aí enfiou 3 pratinhas lá e falou assim, bora meter o pé, que ela deu 10... Ela deu um certo dinheiro bom pra nós lá, se eu não me engano era 10 reais, alguma coisa assim. Ela pagou pelo gato, a gente descomia dinheiro. Descomia dinheiro. Aí mais tarde eles descobriram que o gato não descomia dinheiro e veio atrás da gente. Mais uma vez tive que usar minha malandragem aí pra conseguir escapar dessa rascada aí. E falei que tava com peste, como que fala? Bubônica. Falei que tava com peste bubônica. Que aí eles não iam poder fazer nada contigo, né? Eles não chegaram nem perto de mim, nem com medo de encostaram em pegar. mim. Então, fingi de morto. E o dinheiro que a gente tinha ganhado do gato, a gente teve que usar pro meu velório, porque, tipo, eu fiquei conhecido na cidade, eu sou conhecido praticamente na cidade toda. Então, quando eu fingi Sua morte? minha morte, todo mundo ficou sabendo. Então, tipo, eu não tinha como enganar mais ninguém, né? Aí, eles iam fazer meu velório e foi bem no justo do meu velório que os cangaceiros chegaram. É o bando do seu Severino, né? Severino. Como é que foi? Eles chegaram tacando terror na cidade? No primeiro momento eles chegaram falando que ia matar todo mundo, que quem ficasse no caminho do Severino ia morrer. E que bem na hora que ele estava falando isso, eu estava lá assim, deitado no caixão com a velhinha. Aí ele falou que queria ver se eu tinha dente de ouro. Que o cangaceiro, ele mandou o cangaceiro verificar com a faca. Aí eu falei, não, vou ter que dar uma migué nele aqui. Aí eu ressuscitei e eles ficaram com medo. Ressuscitou, né? Muitas aspas. Né? Ressuscitei entre aspas e eu tinha medo dele, falando que tinha uma mensagem do Padinho Cício, que o Severino respeita como fosse Deus. E falei que era para ele deixar, eu falei a mensagem do Padre Cício para ele, falei que era para o Severino e os cangaceiros deixar a cidade de Itaperoá imediatamente. Ele obedeceu e foi embora. Ele só foi embora assim? Só foi embora. Porque ele recebeu um comando do céu. Tem uma história que todo mundo ouve, só que ninguém sabe se é verdade ou se foi um sonho, que é que aconteceu, que tinha aqui uma gaita mágica e tudo mais, onde o Severino, ele matou você, se matou até porque você enganou ele, conseguiu enganar ele, e vocês foram pra algum outro lugar, falam que é o purgatório, alguns foram pro céu, outros pro inferno. Como é que aconteceu? Isso foi só um sonho? Foi algo que vocês inventaram pra vender a história a mais? Ou foi só algo que realmente aconteceu? Foi muito bem, né? Pode comer à vontade, mano. Se quiser uma água aí, que é a nossa pregada ali pra pegar também. Tá, de boa. Então, tem que pra falar antes desse sonho aí, tem que voltar a falar da gaita mágica. Coincidência, até eu trouxe ela aqui. Nessa gaita mágica? Não. Parece uma gaita comum. Só que ela é mágica, cara. É mágica? Eu não acredito muito não, mas... A história é o seguinte. Ele falou, quando ele foi embora, ele ia voltar uma segunda vez. E a gente não sabia quando. Então ele voltou matando todo mundo. Matou o padre, matou o bispo, matou a Dorinha, matou o padeiro. Chegou na nossa vez, Miro e Chicó. Antes de morrer, eu falei que tinha um presente pra ele. Que eu tinha uma gaita que revivia os mortos. Ele não acreditou. Aí eu peguei minha peixeira e me meti no bucho do Chicó, só que o Chicó tava com uma bolsa de sangue falsa. Então ele chegou, ele acreditou, o Severino.
passa aí a gata pra ele falando que ela revivia. Ele pediu pro cangaceiro falar, ó, me dá um tiro e depois você toca a gaita pra ver se isso é verdade mesmo. Acabou morrendo, foi besta, foi abestado, morreu. E depois disso, o cangaceiro, o capanga dele, viu que a gaita não funcionava, deu um tiro na minha direção. Até hoje eu não sei se foi de raspão, se pegou, não sei. Só sei que eu acordei de repente e o chicote tava cavando minha cobra já. Eu falei, rapaz, pra que é isso aí? Mas, achei que você tava morto. Que mas no final... Tava... Deu tudo certo. Aí durante esse tempo que eu fiquei dormindo, eu tive um sonho de que eu tava... Que isso tudo aconteceu. Ah, então foi só um sonho. Foi só um sonho. Ah, então foi só um sonho e acabou entrando na escola pra vender mais, correto? Sim. Então tá, João Grilo, muito obrigado pela sua presença aqui no EliteCast. O tempo infelizmente é curto e muito obrigado, espero que sua viagem seja muito boa. Vai voltar de avião também? Vou. Espero que seja muito boa, sem turbulência nem nada. E quem que chamar um dia Chicó pra vir aqui também, junto com o Rosinha, pra gente fazer uma entrevista, nem que ele venha de jegue lá do sertão. Vou trazer ele no bote, vocês vão ver. Então tá, muito obrigado, cara. Fica com Deus.